Muitas notícias nesta sexta-feira, quinta-feira, na verdade, dia de jogo do Fluminense, mas que, claro, tem notícias. Bem, então a gente vai falar tudo sobre isso, sobre volta de um jogador que está emprestado, Nino convocado para a seleção. E aí, tá errado ou tá certo de liberar? Enfim, vamos falar sobre isso aqui também. E o Fla-Flu, que tinha tudo para despontar como um grande jogo e, enfim, atrapalharam o Fla-Flu. Roda aí, vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira, de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, você se inscreve, deixa o like e comenta suas opiniões aqui embaixo. Passa também no XBet, que o link tá na descrição. Vai lá, faz um depósito, tá concorrendo à camisa oficial do Fluminense. Hoje tem Fluminense e Santos, é Fluminense contra Diniz, aproveita pra tentar ganhar um dinheiro. Fica a dica aí, marota. E, bem, um detalhe, saiu a segunda parte da entrevista do Mário Bittencourt, em que ele falou de vários assuntos importantes lá no GE. Como hoje é dia de jogo e eu não queria dividir o vídeo sobre a entrevista dele lá, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou colocar amanhã, tá? Prometido pra amanhã, um vídeo sobre a entrevista que saiu lá no GE, comentando as respostas, porque hoje tem jogo e eu tinha que falar desse assunto de Nino também, beleza? Vamos pras notícias. Primeira delas, bem rápido, Lucas Barcelos, exatamente, sabe? O tiro 31, que quem viu o vlog lá contra o Bangu já tinha visto, o Bangu em 2019, Lucas Barcelos tá emprestado ao Confiança de Sergipe, por onde jogou 18 jogos e fez 5 gols, mas todos no Campeonato Sergipano, e não agradou ao técnico Rodrigo Santana, do Dragão de Aracaju, e será devolvido, né? Está fora dos planos e deve antecipar a devolução do jogador para o Fluminense. Lucas Barcelos, que chegou a jogar um pouquinho ali pelo Fluminense, muito pouco, não é um jogador extremamente jovem, né? Não é como se fosse um jogador também que a gente ainda vai aproveitar muito, etc. Claramente um jogador que não deu muito certo. E se não funcionou lá no Confiança, dificilmente funcionará aqui. Tem contrato até dezembro, Lucas Barcelos. Você vê que o Fluminense nem se preocupou em estender o contrato para poder emprestar. E, enfim, se for devolver mesmo, provavelmente vai ficar ali esperando arrumar um outro contrato, um outro time, jogando no Sub-23 enquanto isso. É isso. Não, infelizmente parece gente boa, mas não tem nível de Fluminense. Outra notícia é sobre o Fla-Flu. O Fluminense com a Copa América, já falamos aqui algumas vezes sobre isso, o Fluminense mandará alguns jogos fora de casa. Vai ter que mandar, ou seja, perder o mando dos seus jogos, né? Os jogos da 7ª e da 8ª rodada já estão sendo negociados para serem em Volta Redonda, contra Corinthians e contra Atlético Paranaense. Qual que é o problema disso, Gabriel? É que o jogo que vem na sequência é do Flamengo. O Fluminense poderia ter 4 jogos seguidos no Maracanã, não terá, por causa da Copa América, terá que entregar o estádio. Com isso, Fluminense, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense já está sendo negociado, mando do Fluminense para ser no Raulinho de Oliveira, e segundo informa o portal UOL, Flamengo e Fluminense, que é a rodada seguinte, é a 9ª rodada, também já está quase com o martelo batido para poder ser em Volta Redonda também no Raulinho de Oliveira. No ano em que o Fla-Flu poderia despontar como um grande clássico do Rio de Janeiro, na mídia total, Fla-Flu numerado, trazer toda a mídia, os rivais, né, os outros times que estão abaixo em nível no Rio de Janeiro, né, que estão ali no patamar Volta Redonda, Botafogo, Vasco, estão em divisões inferiores. Só o Fluminense só vai ter 2 clássicos no Brasileirão, 2 clássicos cariocas. E bem, vai ser no Raulinho de Oliveira. Além da complicação disso, ainda tem uma outra complicação que o Fluminense teria uma sequência de dia 23 de junho pegaria o Atlético Goianiense lá em Goiás. Depois disso, 27 pegaria o Corinthians em casa, no Maracanã, no Rio. Fluminense e Atlético Paranaense dia 30, no Rio. Flamengo e Fluminense no dia 4, no Rio. E Fluminense e Ceará no dia 7, no Rio. O Fluminense ficaria quase 20 dias sem jogar fora do Rio de Janeiro. Vai para Volta Redonda. Para quem não manja muito da parte geográfica aqui e da logística do Rio de Janeiro, ir para Volta Redonda, se bobear, é mais complicado do que ir para São Paulo, por exemplo. Isso porque, indo para São Paulo, você tem uma possibilidade de ir de voo, né? De avião. E para Volta Redonda não tem aeroporto, só a possibilidade de ônibus, o que dá praticamente o mesmo tempo, ainda considerando check-in e tal. Mesmo assim, se bobear, ir para São Paulo ainda é mais fácil. Enfim, né? Prejuízos. Bem, por último, convocação de Nino. Nino foi convocado na manhã desta
quinta-feira, deu um branco aqui, na manhã desta quinta-feira, Nino foi convocado para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Tóquio 2020 em 2021. Com a convocação de Nino, ele vai desfalcar o Fluminense, mas vai jogar a Olimpíada. Eu confesso que eu achei... depois eu dou minha opinião, né? Deixa eu falar quais jogos ele desfalca. Bem, a Olimpíada provavelmente, como ele tem que se apresentar no dia 8 de julho, ele se apresenta no dia 8 de julho, os jogadores que estão no Brasil, a última partida dele provavelmente será Fluminense-Ceará. Ele já não joga contra o Sport em Recife, e a partir daí perde também os mata-mata da Libertadores, tanto o jogo lá quanto o jogo aqui, quanto o Cerro Porteño, e provavelmente também perde o mata-mata da Copa do Brasil, já que a volta é no dia 5 de agosto e a final da Olimpíada é no dia 7 de agosto. Para ele não perder o mata-mata da Copa do Brasil, o jogo de volta, o Brasil teria que cair mais cedo nas Olimpíadas. Não parece que vai acontecer, já que o Brasil leva muito a sério essa competição. Do Brasileirão, ele perde os jogos contra o Sport, Grêmio, Palmeiras, América Mineiro, se o Brasil for para a final, além do Juventude também. Então, é uma sequência de jogos aí. Se o Brasil for até a final, pode chegar ao número de jogos alto. Mas vamos lá, agora a gente chega para a opinião, né? Para muitos times do Brasil, tem-se a discussão se vale a pena liberar e etc, etc. Não tiro o fator da discussão, não. Eu achei que pro Fluminense já estariam anestesiados. Nino participou de todo o ciclo olímpico. Desde 2019 ali, 2019, por exemplo, tem ali a Fluminense contrata Fernando Pacheco, ele tá jogando pré-olímpico. Ele tá desfalcando os rodadas iniciais, depois volta e ganha ali as férias, alguma coisa assim. No ciclo olímpico. Ele participou de tudo isso, então assim, a gente meio que já sabia. Quando o Fluminense fez contratações no início do ano e trouxe David Braz e Manuel, todo mundo falou, vai trazer 2 zagueiros, estava querendo David Duarte também. Todo mundo ficou, é porque Nino vai sair, ele não joga ali em agosto, acabou até sendo mais em julho, né? Ele não joga em julho, e aí ele vai fazer isso pra poder, já tá contratando um zagueiro pra poder suprir a ausência de Nino. Então assim, era muito óbvio, tava muito na cara já. Então eu não esperava que fosse ter toda essa reação justamente quando o Nino fosse convocado. Isso pra mim já tava muito na cara de que ia ser. Eu já tava contando com isso. Estranho seria se Nino não fosse convocado e não fosse jogar a Olimpíada. Entendo a reclamação. De fato, liberar pra Olimpíada, que nem é isso tudo, eu até entendo. E o Fluminense não é obrigado a liberar. Mas eu vou acrescentar 2 pontos, ok? E o primeiro deles é esse vídeo aqui, que a mãe de Nino postou no Twitter dela, do momento da convocação. Peraí. Deixa eu botar aqui pra você também conseguir ouvir. Diego Carlos, Sevilha Futebol Clube. Gabriel Magalhães, Arsenal Futebol Clube. E Nino. Bem, esse é o vídeo da convocação de Nino postado pela mãe dele, Josi F. alguma coisa, esqueci o último sobrenome. Além disso, na entrevista de Mário Bittencourt que eu comento amanhã, um trechinho eu vou comentar. Ele foi perguntado sobre valorização de Nino e se não era o ideal renovar com ele antes das Olimpíadas. E aí foi dito que ele tem contrato até o final de 2022, essa é a resposta de Mário Bittencourt, ainda é um contrato longo, ainda tem 1 ano e meio de contrato. Mas já estamos em conversas tentando a renovação. Ele é muito feliz no clube, é um cara muito correto e estamos conversando já tem 1 mês ou mais ou menos, negociando a renovação. O Fluminense está negociando a renovação de Nino. Nino não vai ser vendido pelo Fluminense, ou seja, o que significa que não vai ser vendido de que sairia de graça. Se ele não renovar, isso é fato. Ele dificilmente seria vendido ao final dessa temporada e no meio da temporada que vem ele já pode assinar um pré-contrato. Se o Fluminense está negociando a renovação, no caso específico de Nino, é importante ter essa conversa com o jogador. Nino hoje é um dos melhores zagueiros do Brasil, pra mim, tá ali fácil no top 10, se bobear muito fácil no top 5 de muita gente. Não tô nem colocando a minha opinião aqui, não, tô falando no top 5 das pessoas. E mas a gente entende também que não é um zagueiro que é certeza de jogar Copa do Mundo. Ou seja, pra Nino, pra mãe de Nino, pra família dele, pra todo esse cenário, a Olimpíada é uma Copa do Mundo já. Se vier a Copa do Mundo depois é bônus. Além disso, qual que é o outro ponto? Apesar de ter esse nível todo, os últimos jogos mostraram que Nino não é insubstituível. Cai o nível? Claro que cai o nível. Claro que cai o nível.
Isso é fato. Se não caísse o nível, ele tinha que ser reserva, né? O outro tinha que ser titular. Mas não é um drama absurdo a saída de Nino. Manuel, quando entrou, não comprometeu. David Braz foi um jogo só, não dá pra avaliar. Matheus Ferraz realmente já tá num nível bem abaixo. Eu, tô sendo bem sincero, e olha que tá vindo de alguém que é muito contra toda a liberação, o tempo todo, sempre, pra jogadores de base. Especificamente nesse caso, não vou embasar uma histeria agora. Porque, como diria Pete, tava aí o tempo todo. Se você tá surpreso agora de que o Fluminense vai liberar Nino pra Olimpíada, tava fora do Brasil, irmão? Tem um meme lá? É isso. Porque não é possível, já tava muito na cara. Então, uma reclamação agora me soa oportunismo. Tava escrito desde o meio ali, acho que no início da Libertadores, quando teve o negócio, eu já olhei, falei isso aqui no canal. Nino, se for pra Olimpíada, vai perder jogos da Libertadores. A reclamação agora me soa como oportunismo. Ou uma reclamação por reclamar. Agora, o que o Fluminense não pode é fazer isso, voltar de lá com o jogador vendido e perder o jogador por um valor baixo. O Fluminense tem que negociar essa renovação com o Nino e isso tem que pesar muito na balança e tem que deixar isso muito claro. Você está indo pra Olimpíada porque eu estou te liberando. Ah, mas Gabriel, Pedro tá, o Flamengo tá certo, ó. Não vai perder Pedro. Não vai perder Pedro. O Flamengo tá certo, não liberou, isso que é o certo, porque aí... Cara, é outra situação. O Flamengo acabou de pagar 14 milhões, se eu não me engano, em Pedro. De euros, se eu não me engano foi isso, mas foi um valor absurdo em Pedro. Gastou um dinheiraço. Já vai ficar sem Gabriel Barbosa, o atacante titular, em junho inteiro. E ainda depois perderia outro atacante. Então é uma outra situação. Não é a situação como a relação de Fluminense e Nino. Enfim, e Pedro deve jogar a Copa do Mundo, né? Tá tendo mídia e tá tendo bola também pra projetar isso no futuro. Como eu falei, já expliquei a situação em relação a Nino. O cenário é esse. Confesso, Gabriel, você na cadeira do presidente nesse momento, liberaria? Nesse momento, se eu sento lá nesse momento, não liberaria. Porque liberou o tempo inteiro. Perdeu a pré-temporada de 2019. Perdeu os jogos agora contra o Red Bull na Copa do Brasil, dificílimos. Pra mim, mais difícil do que acontecer o Portenho. Perdeu. Se perder isso tudo, chegar na hora da Olimpíada e falar não, incoerência, né? Incoerência. Mas enfim. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Esse vídeo não é patrocinado pelo OneFootball não, mas apareceu aqui embaixo. Mas se quiser baixar o OneFootball também, pode baixar. Esse aqui que era pra aparecer, ó. Tem 2 vídeos aqui do lado. Te aguardo logo após o jogo de hoje. Saudações tricolores. O jogo de hoje é 7 horas da noite, vai começar 9 e eu te peço, me dá a sua audiência. Esquece a seleção brasileira ou bota um ali e tal, outro aqui. Dá aquela moral. Até a próxima, valeu.